Lá no meu curso de como montar um treinamento, Leandro, que curso é esse? É o que vai lançar no dia 8 de agosto, mais informações aqui na descrição, nos comentários, entra lá no grupo do Telegram. Eu falei sobre estruturação de treino. Ah, não me diga, Leandro, se o curso é sobre isso, né? E aí nós vamos falar aqui hoje sobre como a gente faz para montar um treinamento eficiente em 30 minutos. Tem gente que tem muito pouquinho tempo. Então a gente vai discutir várias coisinhas, tá vendo como nem tudo é pago aqui, para você conseguir montar o seu treino. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque de pontapé inicial o que a gente tem que entender é o seguinte, para o teu organismo responder, ele precisa de um determinado estímulo. Quando você reduz o tempo de treino, você precisa compensar isso de alguma maneira. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui. O primeiro ponto e mais importante é colocar mais dias por semana. Então, por exemplo, você não vai fazer um treino de 30 minutos por dia, 3 vezes por semana. Leandro, eu só tenho isso. Então faz, beleza. Só que saiba que o teto de evolução é baixo. Se você é um cara iniciante, para quem não tem nada, metade é o dobro, certo? Leandro, que matemática louca, né? Mas é verdade. Você não está fazendo nada. Você começa a treinar meia hora, 3 vezes por semana, o seu físico muda e sua saúde melhora. Só que eu vou pegar uma pessoa que está avançada, ela não vai conseguir progredir. Então você tem que ter mais dias por semana para você fazer esse treinamento. Quantos? O quanto mais, melhor. 4, 5, 6, tá? Como é que eu faço um treino bom, Leandro? Eu quero um treino que eu vou evoluir de verdade. Por exemplo, você tem aluno seu da consultoria que treina 30 minutos por dia e evolui sendo intermediário, avançado? Tenho, tá? Então, quantas vezes por semana esse aluno vai treinar? 6. 5 vezes por semana começa a ficar bem apertado, tá? 6 vezes por semana já é um pouco mais tranquilo. Então, tenta separar esses 6 dias e que você pode usar o final de semana. Por exemplo, eu tenho um aluno meu da consultoria que treina sábado, domingo, e ele folga 1, 2 dias durante a semana. Não tem problema nenhum, desde que você tenha o compromisso de ir no final de semana. Eu mesmo gosto muito de treinar no final de semana. Aí, agora falando da estruturação do treino mesmo, de dentro, né, do treino, a gente tem que trabalhar com um tempo de descanso, do intervalo entre as séries, um pouco menor. Não tenho o que fazer. Então, eu não vou fazer 2 minutos de intervalo. Eu vou fazer 30 segundos de intervalo. Menos de 30. Menos de 30 é muito pouquinho, tá? Vamos colocar 30 como piso. 30 segundos. Quando a gente faz, né, esse tipo de manobra, você já ganha um tempo legal. Você aumenta a densidade do seu treino. Lembra? Densidade? Sim, a gente tem intensidade, volume, densidade e frequência. São as variáveis de treino que vai ter lá no curso e também tem aqui no canal já, tá? Então é só procurar Leandro Twin mais tema para você entender as variáveis de treino. O treino ficando mais denso, isso quer dizer o quê? Que em 30 minutos você vai ficar sob mais tensão do que um treino menos denso. Vamos assumir que eu fosse fazer 4 de 10. Se eu fizer esses 4 de 10 em 10 minutos ou em 20, em 10 minutos é mais denso, certo? De qualquer forma, parece que o treinamento foi o dobro, né? Mas não, o tempo de tensão foi o mesmo. De qualquer forma, a escolha dos exercícios começa a ser muito importante aqui. Por exemplo, quando a gente vai falar de uma rosquinha concentrada, ok, tudo bem. Você vai descansar 30 segundos e vai ser tranquilo, porque a fadiga localizada tá ok. Só que, quando você vai fazer um agachamento livre, você já percebeu que o coração quer sair pela boca. Se você der os 30 segundos, você vai voltar lá ainda cansado e o teu rendimento pode cair. Então, quando a gente vai fazer um treinamento um pouco, né, mais curto, a gente normalmente opta por colocar esses exercícios multiarticulares mais para o final do treino. Tá? Não é uma obrigação, mas provavelmente você vai conseguir um rendimento melhor. Por quê? Porque você vai cansar, por exemplo, vamos voltar aqui nos membros inferiores. Você cansa o quadríceps com cadeira extensora, você cansa os isquiotibiais com mesa flexora, os adutores com cadeira adutora e faz o agachamento no final. Esse agachamento que você ia pegar 100 quilos, agora você vai pegar 70. E aí a tua fadiga sistêmica ela tende a ser menor. Então essa escolha dos exercícios são importantes. Uma outra coisa também que a gente pode utilizar, que é muito legal, é a técnica avançada de treinamento. Aí tem várias delas, tá? Tem algumas que são desinteressantes, porque aumentam o tempo dentro da academia, e tem algumas que encurtam. Como, por exemplo, você fazer séries em bisete é bem legal. Então você vai fazer 2 exercícios, por exemplo, supino e crucifixo. Você faz juntos,
os dois até a falha, você vai modular a carga do segundo, porque você já vai entrar cansado do primeiro, e isso vai fazer o seu treino ficar mais denso ainda. Não é que você vai treinar tudo em conjugado e vai embora para casa, mas um bisete pode melhorar o seu treino sem você colocar muito tempo dentro da academia. Um outro também que ajuda bastante é o resting pause. Resting pause, eu já expliquei aqui no canal, é uma técnica avançada que você vai até a falha e aí você descansa mais ou menos 5 segundos e volta a fazer. Mais ou menos 5 segundos e volta a fazer. Isso feito na última série. Você melhora muito, né, a competência do seu treino sem imprimir muito tempo dentro da academia. Diferente de um drop set. Por quê? Porque o drop set, como você baixa a carga, você fez lá 10 repetições. Você baixa a carga, você faz 10 de novo. Você baixa a carga, você faz 9, 10 de novo. No resting pause não. Como é a mesma carga, você vai lá e faz 3, faz 2, às vezes faz 1, 2, acabou. Ou seja, você não faz tantas repetições e você tem várias falhas dentro do mesmo exercício. Você tem que treinar cada vez com mais ímpeto mesmo dentro desse tempo. E para isso, vocês podem utilizar também, né, para quem está raciocinando junto comigo, falou, pô, Leandro, drop set é mais repetições e menos peso. O resting pause é o mesmo peso e menos repetições. Então, eu não posso treinar ao invés de 4 de 12, eu fazer 4 de 6, porque eu sei que as evidências de literatura nos mostram que a hipertrofia acontece muito bem entre 5 a 15 movimentos. Então eu vou trabalhar muito mais perto do 5 do que do 15, porque se eu faço menos repetições, isso é ótimo, perfeito, você pode sim trabalhar com menos repetições. Só que aí eu vejo algumas pessoas fazendo o seguinte, né? Isso eu já reforço para os alunos, não faz com pressa o exercício. Tem gente que vai colocar lá 6 repetições só, vou fazer rapidão a 6, já jogo o peso, fui até a falha. Não é legal. O tempo que você vai ganhar pela qualidade do recrutamento, pelo aumento de risco de lesão, não se torna interessante. Então faz o exercício normal. Vai lá, exatamente igual. Só que você vai fazer menos repetições, então consequentemente você vai colocar mais carga. Mas você vai treinar até a falha com uma boa cadência. Mas você não vai jogar uma cadência exagerada. 1, 2, 3 segundos para subir, segura o pico de contração, que isso não precisa fazer. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Não. Você pode fazer assim, ó. 1 para subir, 1, 2 para descer. Tá ótimo. Voltando um pouco nos exercícios, apesar do que eu falei em relação aos exercícios compostos serem mais difíceis e precisar de um tempo de recuperação maior entre as séries, você fazer mais exercícios compostos é uma boa estratégia. Por quê? Vamos assumir que você vai fazer peitoral e você vai trabalhar com mais isoladores do que compostos. O teu tríceps não ativou muito. E aí você vai precisar de mais exercícios de tríceps para ter um bom trabalho. Então a gente tenta unificar tudo isso. Vamos trabalhar com mais supinos do que crucifixos. Assim, eu posso fazer um exercício a menos de tríceps sem ter prejuízo. Então, mais compostos. Claro, né, você tem que saber sobre músculo fraco, qual que você tem fraco. Se tiver fraco, você vai apelar mais para o que foca mais aquela região. Isso é muito importante. Nem tudo que é grande é bonito. Um cara que está feio e toma esteroide, ele fica um feião. Então, se você está com o shape ruim, você precisa ficar proporcional. E aí você começa a perceber que o treino fica muito exigente. É meia hora de treino, só que é meia hora descendo o cacete. Você descansa pouco, você faz exercício pesado, você coloca mais carga para fazer menos repetições. Então eu acho interessante você fazer a utilização de um pouquinho de cafeína, caso seja um treino muito pesado, que você esteja se sentindo muito cansado. Tá? Não exagera na cafeína, porque em treinos muito densos, a gente tende a fritar muito o sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo simpático, ele fica muito em alta, em atividades de densidade maior, e com isso você pode ter aqueles crashes, que você toma cafeína e começa a sentir tontura durante o treino, alguma coisa assim. Mas cogite o uso da cafeína. Uma coisa que eu já vi gente fazendo que não pode fazer, Leandrão, vou fazer o seguinte, entre as séries eu vou meter o cardio já. Enquanto eu estou descansando, eu já meto o cardio. Então, quando você está fazendo de novo uma rosca concentrada, é uma situação. Agora, quando você está fazendo um agachamento livre, um supino, um terra, um desenvolvimento, não é legal você cansar o teu coração e o teu pulmão para você já entrar fadigado no outro exercício. Então, assim, musculação é musculação, não coloca aeróbico entre as séries. Leandro, você está dizendo que todo mundo que coloca aeróbico entre as séries está errado? Não. Se o cara está fazendo um treinamento de resistência, ok, mas a gente está falando de o quê? Hipertrofia. Como é que eu faço para esse cardio? Que às vezes eu tenho que fazer 40 minutos, 50 minutos, né, render, para eu fazer em menos tempo. Como é que eu faço isso? Eu tiro na dieta?
Não é o ideal. O ideal nesse caso é a gente trabalhar então com aeróbicos da modalidade HIIT, né? Que a gente vai fazer um grande tiro, dar um grande cacete, com esse grande cacete o coração vai pulsar legal e aí você dá um pequeno descanso, depois volta a fazer de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui sobre HIIT, então vocês assistam ele completo, que com certeza vai ajudar. E lembra que dia 8 tem o lançamento do meu curso de como montar o treinamento. Pega o link do Telegram e entra lá, aqui nos comentários.